Uma amostra de ferro puro contendo 12,04 vezes 10 elevado a 23 átomos desse metal pesa 112 gramas. Ao imergir totalmente essa amostra numa proveta contendo 50 ml de água, o volume da mistura passa a ser 64,35 ml. Calcule o valor aproximado do volume atômico do ferro em centímetros cúbicos. Bom, então ele quer que você calcula o volume atômico de uma amostra de ferro. E aí você tem que lembrar qual que é a definição que nós temos de volume atômico. O que é volume atômico? Que também é uma propriedade periódica. Volume atômico nada mais é que é o volume ocupado, tá? É o volume ocupado por 1 mol de átomos no estado sólido. Isso é volume atômico, tá? É o volume ocupado por 1 mol de átomos no estado sólido. Então, para calcular o volume atômico de uma substância, eu preciso saber quantos centímetros cúbicos ou quantos ml é o volume ocupado por 1 mol dessa substância. Isso é o volume atômico. Mas o que é esse 1 mol? Esse 1 mol nada mais é do que uma quantidade, tá certo? É uma quantidade assim como uma dúzia é uma quantidade de 12. Só que o mol é uma quantidade de 6,03 vezes 10 elevado a 23. Tá? Então, 1 mol é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 elevado a 23. Perfeito? Então, 2 mol, por exemplo, vai ser o dobro disso. Vai ser 12,04 vezes 10 elevado a 23. Meio mol vai ser a metade disso. Meio mol, por exemplo, vai ser 3,01 vezes 10 elevado a 23, ok? Mas o volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos no estado sólido. Perfeito. Então, para mim saber o volume de 1 mol, eu preciso saber o volume da amostra. E o volume da amostra nós determinamos a partir da fórmula da densidade, porque densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, volume, a partir dessa fórmula, esse V está dividindo, vem para cá multiplicando, esse D está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, o volume é igual a massa dividido pela densidade. A amostra que nós temos ali, ela tem 112 gramas. Qual que vai ser a densidade? Opa, a amostra tem 112 gramas. Dividido pelo volume. Qual que é o volume dessa amostra? Bom, o exercício está dizendo para a gente que o volume eu posso tirar disso aqui, ó. Nós temos lá uma proveta que estava marcando 50 ml de água. E aí, dentro dessa proveta, dessa mesma proveta, que tinha água, colocou uma pecinha do metal, né? uma bolinha, uma amostra desse metal. E essa amostra desse metal, ela, quando colocou aqui dentro, aqui a amostra do metal, do ferro, o que aconteceu com o volume? O volume vai ter que subir, porque vai ter que ter um deslocamento do líquido aqui. Então o volume sobe, e aqui está dizendo no exercício que o volume vai para 64,35 ml. Bom, então aqui eu tenho o volume dessa amostra de ferro. Se sem o ferro era 50 ml e com o ferro foi para 64,35 ml, então o volume dessa amostra
é 14,35 ml. Então aqui, fazendo essa conta, eu terei o valor da densidade do ferro. Bom, essa conta você pode fazer na calculadora, mas eu vou fazer essa divisão aqui porque muita gente tem dificuldade com divisão, não sabe fazer divisão, usa demais a calculadora. Quando chega num concurso, no Enem, no vestibular, não sabe dividir na mão. Então eu vou fazer essa daqui na mão para você ver como que faz. Muita gente não sabe. Tem gente que pensa que sabe dividir, quando vai dividir não dá conta. Tá? Então eu vou fazer aqui dando algumas dicas. E aí você também, recomendo que todos os seus exercícios você não use calculadora. Use apenas para conferir. Tá? Então eu tenho ali 112 dividido por 14,35. Como que eu faço essa divisão? 112 dividido por 14,35. Olha só, o numerador eu tenho um número inteiro e no denominador eu tenho duas casas decimais. Então o que eu tenho que fazer aqui? Não dá para dividir assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar todos os números, tanto o numerador quanto o denominador, com o mesmo número de casas decimais. Então, se o de baixo tem duas casas decimais, o de cima também tem que ter duas casas decimais. Tá? Então, agora já dá para dividir. E aí você tira essas vírgulas, some com elas porque elas não vão te ajudar na divisão. Então, você faz 11.200, porque eu tirei a vírgula, dividido por 1.435. Agora sim eu consigo fazer uma divisão, porque eu tenho dois números inteiros e isso facilita demais o seu trabalho. Então nós temos aqui 11.200 dividido por 1.435. Bom, aqui eu tenho 4 números no denominador, então aqui no numerador eu vou pegar aqui os primeiros 4 números. Seria 1.120 dividido por 1.435. Não dá para dividir. Então eu tenho que pegar o próximo número. Aí vai ficar 11.200 dividido por 1.435. O valor aqui ideal é o 7. Por quê? 7 vezes 1.435 dá 10.045. Perfeito? Então, 10.045 é menor que 11.200, eu faço a subtração. Ou então, fazendo aqui a subtração, que também muita gente faz errado. Muitos alunos fazem errado. Aqui eu tenho 0 menos 5, não dá para subtrair. Então eu pego o empréstimo do anterior ali, fica 10. 10 menos 5 vai ficar 5. Aqui ficou 9. 9 menos 4 fica 5. Esse 2 aqui ele emprestou para os outros, então ficou 1. 1 menos 0 é 1. Aqui 1 menos 0 é 1. E 1 menos 1 é 0. Bom, 1.155 dividido por 1.435. Também não dá para dividir. E não tem também mais outro número para baixar. Então o que a gente faz? A gente coloca uma vírgula aqui. E aí você pode colocar 0 aqui. Agora ficou 11.550. O número próximo que multiplica esse 1.435 que vai dar é o 8. Então 8 vezes 1.435 vezes 1.435 vai dar 11.480. 11.480, que é menor do que o 11.550. Fazendo aqui a subtração, eu tenho 0 menos 0 é 0, 5 menos 8, aqui vai ter que ficar 15, porque aqui pegou o empréstimo, vai ficar valendo 4, né? Então 15 menos 8 é 7. Aqui ficou 4 menos 4, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. 70 não dá para dividir. Então a gente coloca um 0 aqui, para colocar outro 0 aqui. 700 também não dá para dividir. Aí você já colocou 0 lá, pode colocar outro 0 aqui, que fica 7.000. Aí 7.000 dividido por 1.435, o número mais próximo é o 4. Porque 4 vezes 1.435 vai dar 5.740.
Fazendo aqui a subtração, bom, já não precisa porque olha só, a questão aqui está falando para você usar números com duas casas decimais. Então eu já posso arredondar isso aqui, esse 77,804 vai ficar como 7,8. Duas casas depois da vírgula. Ok? Então esse é o valor da densidade dessa amostra de ferro. A densidade do ferro é 7 gramas, 7,8 gramas por ml. Perfeito? Bom, então eu consegui aqui achar o valor da densidade do ferro. É 7,8 gramas por ml. Então, o volume atômico é o volume para 1 mol. E nós vimos aqui que 12,04 vezes 10 elevado a 23 é 2 mol. Tá? Que isso aqui também dá 2 mol é 12,04 vezes 10 elevado a 23, que dá 112 gramas. Mas o volume atômico é o volume para 1 mol só. Então, 2 mol é o dobro de 1 mol. 112, então, vai ser o dobro de quanto? De 56 gramas. Tá? Então, aqui nessa fórmula, eu vou usar 56 gramas dividido pela densidade, que é 7,8 gramas por ml. Esse aqui vai ser o volume atômico. O que é volume atômico? É o volume ocupado por 1 mol de átomos no estado sólido. Então o volume, é só você calcular, o volume é a massa pela densidade. Só que tem que ser a massa de 2 mol. Vou usar a massa de 2 mol? Não posso fazer isso, porque a definição fala que é o volume ocupado por 1 mol. Então eu vou ter que usar o volume, a massa de 1 mol. Tá? Novamente eu tenho aqui uma divisão em que nós temos 56 dividido por 7,8. Aí aquela história. Se o de baixo tem uma casa depois da vírgula, o de cima também vai ter que ter uma casa depois da vírgula. E aí você retira as vírgulas, 560 dividido por 78. É essa divisão que você vai fazer. Tá? Novamente, não recomendo que use calculadora, use para conferir, tá? Mas é bom você ir treinando. Então nós temos aqui 560 dividido por 78. Porque só o 56 não dá para dividir por 78. Então a gente vai tentar o 560 por 78. 7 vezes 78 dá 546. A gente faz a subtração aqui, vai dar 14. Ok? 14 não dá para dividir por 78, colocamos uma vírgula, e aí fica 140 dividido por 78, já dá para dividir, porque 1 vezes 78 é 78. Aí você faz a subtração, vai ficar 62. 62 não dá para dividir por 78, então colocamos um zero aqui, porque já tem vírgula lá. E aí fica 620. E aí nós vemos que 7 vezes 78 dá 546. Fazendo a subtração, vai ficar 74. 74 não dá para dividir por 78, colocamos um zero aqui. E aí nós teremos então que o número próximo de 740 é 9 vezes 78, que vai dar 702. Bom, já temos a resposta porque queremos duas casas depois da vírgula, né? Então, esse 7,179 nós podemos arredondar para quanto? 7,18. Perfeito? Então, esse é o volume ocupado por 56 gramas
de ferro, ok? É 7,18. A gente corta grama com grama, vai ficar ml, que é a mesma coisa que centímetros cúbicos. Perfeito? Então, essa é a resposta para a questão. 7,18 é o volume atômico do ferro, ou seja, é o volume ocupado por 1 mol de ferro. É o volume ocupado por 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Valeu, meus queridos, um abraço, até a próxima.